Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Olha, eu quero falar aqui sobre essa proposta do congelamento do teto das despesas. Ela é nata e morta. Ou seja, a PEC 241, PEC que se tornou 55. Não tem lógica nenhuma nessa coisa. Eu quero mostrar didaticamente para vocês o que está acontecendo. Olha só, vocês sabem que a previsão de déficit é de 170 bilhões. Se a previsão de déficit é 170 bilhões, significa que tem uma receita aqui, X, menos esses gastos, dá então 170 bilhões. Isto está claro, né? Receita menos gasto, 170 bilhões de déficit. O que está propondo o governo Temer com o Dream Team? Fazer um congelamento das despesas. Congelamento das despesas. Tudo bem, tem um aspecto altamente positivo, que é evitar o sangramento que está ocorrendo, e que vinha ocorrendo com o governo Dilma, governo petista, não é isso? Então, isso é bom. Mas isso resolve o problema? Não resolve o problema. Porque está se tentando congelar aqui no teto da despesa. Num teto muito alto. Se congelar essas despesas aí, um teto muito alto, o que significa? Significa que para acabar com esse déficit público, eu tenho que reduzir totalmente os investimentos, que é uma porcariazinha, não dá para nada, e tenho que aumentar receitas. Nós já estamos sabendo que para o ano, etc. tal, as receitas não vão crescer. Então a outra maneira que tem é de vender ativos para que não haja um déficit de 170 bilhões no próximo ano. Tá certo? Então veja só, se para o ano eu vou ter um déficit de 170 bilhões com tudo congelado, significa que no ano seguinte também eu vou ter um déficit de aproximadamente 170 bilhões com tudo congelado. Isto se ocorrer o quê? As receitas não aumentarem. Se as receitas diminuírem, o déficit vai ser muito maior ainda. Esperar, que seria o caso aqui, de que as receitas subissem extraordinariamente, seria ótimo. Mas não existe essa perspectiva. Pelo menos o governo não fala isso, não há projetos de aumento de receita. Aliás, só existe um projeto de aumento de receita. Que esse time só fala nisso, principalmente o Mansueto Almeida, que é o homem responsável pelo acompanhamento da economia. Toda entrevista do Mansueto Almeida, ele fala que tal, mas que no fundo, se precisar, vai ter que ter um aumento dos impostos. O próprio Meirelles fala sempre o aumento dos impostos. Quem está propondo cortar despesas é porque não quer trabalho, não quer problema. Propondo cortar, não, propondo congelar. É aqui que está o nó da questão. Tem que se baixar a despesa. Agora vamos fazer o seguinte, olha só, pessoal. Quando você congela, quando você corta despesas, não significa que a economia não vai poder crescer. Vai poder crescer se você cortar as despesas, mantendo tudo igual, cortar as despesas, e esse corte de despesas for levado para investimentos. Porque hoje, olhe para a lógica dessa equação contábil. E vamos ver uma coisa. Se esse déficit aqui, como é hoje, é representado porque a despesa é maior do que tudo junto, é maior do que receita e maior do que os investimentos, então nós estamos mal. Nós temos que cortar essas despesas. Cortar no osso mesmo. No osso não, porque essas despesas são exageradas. Veja o salário do funcionalismo público, veja o funcionário do judiciário, veja o funcionário dos executivos, dos juízes, etc. Tal. E veja que precisa cortar bem. E eles ficariam bem, eles cortar 50%, eles estão otimamente bem. Tá certo? Agora veja só. Isso aqui devia ser feito. Então, cortando isso aqui, esse valor volta para investimento. Porque, como eu estava dizendo, se a despesa é responsável por isso, nós estamos mal. Não vai para canto nenhum. Agora, se ao contrário, o déficit for proveniente de investimentos, que é muito maior
do que a própria receita, nós estamos bem, porque estamos investindo para o futuro. Amanhã será melhor. Temos condições de investir hoje para ter um futuro melhor. Isso seria o ideal. O ideal seria isso. Você tem investimentos provocando um déficit público. Tá certo? Significaria que a economia tem capacidade de investir para um futuro melhor. Isso aí sim. Agora, ao contrário, se você pensar como esse pessoal está pensando em congelar isso aqui, não vai levar a lugar nenhum. Vai ser 170 bilhões no primeiro ano. E o que acontece com a dívida pública? Aumenta 170 bilhões. Mas, no próximo ano, 170 bilhões, a dívida pública aumenta mais 170 bilhões. Isso aí, 340 bilhões. Como é que vamos sair desse buraco? Aumentar receitas? Cadê os projetos de aumento de receitas? Não existe. Vender ativos? Já existe alguma coisa? Algum projeto funcionando na venda de ativos e na venda nas concessões? Está todo mundo paralisado esperando o congelamento do teto. Vamos andar, gente, vamos trabalhar e parar de falar. O congelamento do teto já está lá no CONAB para ser definido. Então vamos trabalhar em outras coisas. Não só existe isso, não. Temos que trabalhar em outras coisas para funcionar esse país. Então o governo está paralisado. O senhor Meirelles só faz falar. Meirelles tem que parar de falar e trabalhar. Aliás, hoje, uma boa notícia, parece que o Temer começou a fritar o Meirelles. Ele está começando a falar com o Armínio. Eu acho que é uma boa solução, porque Meirelles, eu não sei como Meirelles apareceu como salvador da pátria. Porque ele foi presidente do Banco Central do governo Lula. O que foi que aconteceu? Lembre-se que o governo Lula foi num período dos mais produtivos da economia mundial. A média dos países emergentes foi de 6,5% no período Lula, de 2003 a 2010. E o Lula, quanto cresceu? 4%. E quem era o presidente do Banco Central? O Henrique Meirelles. Tinha dinheiro no Banco Central? Tinha. Porque o Brasil exportava muito, conseguiu fazer reservas extraordinárias, porque a China comprava tudo. E o que foi que o Meirelles fez? Qual foi o projeto de Meirelles? Tem alguma coisa do Meirelles que a gente precisa dizer assim, olha, foi o legado do Meirelles? Não tem. Meirelles não fez nada, absolutamente nada. Não aproveitou a bonança que teve o Banco Central com tantas reservas. Não fez absolutamente nada para esse país. E agora nós estamos vendo aí. Se ele não fez naquela época que tudo o cenário era de céu de brigadeiro, ele vai ter capacidade de fazer agora? Não tem que sair. Eu acho que o Meirelles tem que sair. Tem que arranjar outra pessoa e colocar no lugar. O Armínio talvez seja uma boa jogada. Mas olha só para vocês. Então, o tão festejado Dream Team, para mim, sempre foi um Nightmare Team. Porque primeiro era o Meirelles que dirigia esse Dream Team. Meirelles só falava em aumento de impostos. Trouxe o especialista em despesas públicas, que é o Mansueto Almeida. Olhe todas as entrevistas do Mansueto Almeida, se ele tem uma ideia melhor do que aumentar impostos. Ele só fala em cortar gastos. E se não der certo cortando os gastos, aumenta os impostos. Ah, pelo amor de Deus, isso é Dream Team? Isso é um Frankenstein. Ok, gente, vamos torcer que as coisas melhorem. Um abraço, tchau.